Bom, eu quero trazer um outro tema agora para vocês, né, e falar de uma novidade que está sendo lançada hoje pelo governo federal, depois de uma série de expectativas. Inclusive, isso estava na agenda do presidente da República em junho, acabou sendo adiada porque ele faria o lançamento do Plano Safra lá em Mato Grosso, só que Mato Grosso não é muito bem um local receptivo para o presidente da República, né, porque a maioria das pessoas lá apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou fazer uma amarração explicando por que as agendas do presidente da República foram sendo alteradas em alguns locais onde a maioria do eleitorado pertencia ou votava em Jair Bolsonaro. E aí, essa estratégia de lançamento acabou ficando ali em Brasília mesmo e o governo falou dos números para o Plano Safra 2024-25 nesta quarta. Inclusive, o crédito para os grandes produtores foi divulgado agora há pouco. O Bruno Pinheiro está acompanhando essa história ao vivo desde o começo aqui da tarde e vai trazer os detalhes para a gente agora. E aí, Bruno, o que o Ministério da Agricultura e o governo federal definiram em relação a crédito para grandes produtores, em relação à agricultura familiar? Como será o Plano Safra 2024-25? Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Evandro, o que se fala é um recorde até agora. Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. O último evento vai iniciar alguns minutos. Só estão aguardando o presidente Lula chegar no ambiente do evento aqui no Palácio do Planalto, que vai realizar o último anúncio. Fizeram o dia inteiro de anúncio, na verdade. Hoje, na parte da manhã, anúncios que foram realmente para a agricultura familiar, né? Justamente esse recurso, um pouco mais de 76 bilhões de reais. O ministro Paulo Teixeira chegou a conceder uma entrevista coletiva após este evento, justamente sobre essa iniciativa, esse incentivo para a área rural, para os produtores rurais, justamente, que vai ajudar no financiamento e na aquisição de novos equipamentos. Vamos ouvir o que disse o ministro agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Problema na mão. Ou nós aumentávamos os recursos, ou nós diminuímos os juros. O presidente bancou aumentar os recursos e diminuir os juros igualmente. Esse Plano Safra, ele é de 76 bilhões, mas se você somar todos os demais recursos de compra pública, do Proagro, nós vamos chegar a 85 bilhões. A preocupação dele é produzir alimentos. E por essa razão, nós estamos diminuindo mais uma vez os juros para a produção de alimentos. Vamos lá então entender. E aí, logo após esse anúncio, veio um outro anúncio de 108 bilhões de reais que também foram disponibilizados em títulos de dívida emitidos através de instituições financeiras. E aí, na sequência, um outro valor de 400 bilhões de reais. Ao final do expediente, ao final do evento de hoje, chegando então em 508,59 bilhões de reais para fomentar o agronegócio. Na parte da manhã, a agricultura familiar, agora os representantes do setor do agro que planta mesmo uma quantidade muito maior do que ali a agricultura familiar. Então, esses representantes e diversos convidados já estão aqui numa cerimônia no Palácio do Planalto para realmente receber e ter ali essa assinatura oficial do presidente da República em relação ao Plano Safra. Como nós havíamos adiantado, na parte de fora ficaram então esses equipamentos, diversos maquinários do agronegócio. Lula chegou a visitar, usou a rampa, acessou essa região, conversou com os produtores, conversou com os convidados para fazer um gesto, para tentar se aproximar ainda mais do setor do agronegócio. E agora vamos acompanhar então logo mais em alguns minutos, inicia esse último evento do lançamento do Plano Safra 24-25. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno. A gente vai acompanhando ao vivo com você. Chama a gente aqui sempre que puder. Agora 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos e é sempre muito importante a gente repercutir esses números com quem está diretamente envolvido no setor, principalmente desses estados que hoje representam as maiores produções do agronegócio aqui no país. E aí eu falo de Mato Grosso do Sul, Goiás. Vamos entrevistar então aqui e conversar agora ao vivo com o Alessandro Coelho, que é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande e também é produtor rural em Mato Grosso do Sul. Alessandro, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Gostaria de já te perguntar como é que você recebe, e também toda a classe de produtores rurais, esse valor que é 10% maior que o Plano Safra anterior, 400 bilhões, pouco mais de 400 bilhões. Um abraço para você.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os telespectadores aí e ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. A gente esperava mais do Plano Safra. Infelizmente, né, foi confirmada essa taxa de juros aí que vem dificultando o setor que está passando por um momento difícil. 2024 um ano muito difícil, que já vem de 2023, mas 2024 com os preços das commodities e com também o clima bem problemático, não só no Rio Grande do Sul, com essa tragédia que aconteceu, mas em todo o Centro-Oeste aí, uma seca muito forte. E a gente teve dificuldades aí de que esses números fossem, esperava que esses números fossem melhores, né? Um número como esse, que fala assim na faixa de um aumento na ordem de 10%, porém, o dólar aí é uma moeda que comanda muito, né, principalmente a parte de fertilizantes, e já veio aí com uma defasagem, tendo em vista a alta desses produtos já nesse primeiro momento aí de anúncio. Ô Alessandro, quando você fala sobre as taxas de juros, quais eram as expectativas de vocês? Porque quando a gente fala um valor recorde, né, e aí fala, nossa, mas se esperava mais, isso cria uma surpresa. Eu até estava observando a cara dos nossos comentaristas aqui, provavelmente esperassem uma resposta mais otimista. Mas de que maneira que a gente precisa compreender essa relação também com as taxas de juros e etc., para realmente compreender por que o produtor rural, principalmente no ano em que houve uma seca maior e também a tragédia no Rio Grande do Sul, ele esperava mais do governo federal? A gente esperava uma taxa de juros de um dígito, né, no máximo até 10%, então se mantém-se as taxas aí, essas taxas vão até 12,5%, né, o que vem aí causando dificuldades num ano já difícil. A gente também foi solicitado e feito requerimentos para que se houvesse uma forma de pagamento diluído do custeio desse ano, para que se fosse feito em duas etapas, podendo ser feito uma em 2025 e outra em 2026. Então, pelo anúncio, se mantém tudo da forma como era, e a gente já vê aí, né, esse número de 10% sendo superado pelo dólar, onde você fala assim, aumentou o volume disponível em recursos, por isso manteve a taxa de juros. Mas esse volume já vai se mostrar insuficiente, tendo em vista que a correção já aconteceu, né? A gente viu aí dólar ontem chegando na casa de 5,70, sendo que na safra, no pico da safra, nós estávamos trabalhando com dólar abaixo de R$5, né? E hoje já falando em dólar de 5,70, né? Um pouquinho abaixo de 5,60 hoje fechou o mercado. Então, são números que ficam muito além, né, do que a gente esperava, muito aquém daquilo que a gente esperava. A gente esperava mais recursos, pelo menos que fosse 30%, 40% maior, tendo em vista que parecem grandes os números, mas eu vou citar como exemplo, só o estado do Mato Grosso do Sul, né, produz aí 4 milhões de hectares de grãos em 2 safras, né, e esse recurso aí, hoje, para produzir 400 hectares, seriam necessários só para fertilizantes, químicos e sementes na ordem de 1.200.000. Então, isso aí daria para mais ou menos um pouco mais de 400 mil hectares. Um pouquinho mais de 10% do que o Mato Grosso do Sul produz. Então, assim, são volumes que ficam muito aquém e geravam uma expectativa, inclusive com a Superintendência do Estado do Mato Grosso do Sul vindo a confirmar que seriam números muito bons, né? A gente esperava mais. Bom, eu quero abrir aqui um espaço para os nossos comentaristas te perguntarem também, Alessandro, e aviso que, como a gente está acompanhando a cerimônia ao vivo em Brasília, caso alguma autoridade se manifeste ou o próprio presidente da República fale, a gente interrompe rapidamente a entrevista, vai ao vivo para Brasília e depois continua o nosso papo aqui. Vamos lá, Alan Gani. Olá, Alessandro, boa tarde. Além dessa insatisfação com o valor do Plano Safra, existe alguma outra insatisfação em relação ao governo federal? A gente não pode falar que é com relação ao governo federal específico, tá? Mas é uma causa que vem gerando uma certa insegurança, inclusive alguns produtores do Mato Grosso do Sul, tá? Que produzem arroz irrigado, né? Essa questão do arroz, que essa importação aí viria de uma forma muito virulenta, trazendo desconfortos e descompassos dentro da nossa economia, e esse é um dos pontos que causam instabilidade, né? Além disso aí, a gente vê essa questão da insegurança no campo, às vezes trabalhos que não
não condizem com o atual momento do agro brasileiro, né? Com essa maturidade toda, né? Onde a segurança jurídica é muito importante para que se possa trabalhar com tranquilidade no campo. Vamos lá, Gustavo Segré. Alessandro, uma coisa me deixou pensando. O senhor mencionou que seria somente o Plano Safra com esse valor para atender 10% da produção de Mato Grosso. Mas isso seria se a produção fosse bancada integralmente pelo governo, o que de fato não deveria ser. O produtor tem que colocar o seu investimento e o seu risco. E a outra contrapartida, mesmo com um dólar mais alto, qualquer produtor que exporta o seu produto, ele vai receber mais reais também. Como equaciona essas duas questões? Ou seja, o investimento do produtor, não somente do governo, com um dólar mais alto que possibilita que o exportador tenha mais ingressos. Com relação a essa parte os custos de produção refletem e sempre, né, quando a gente fala às vezes na parte de venda, né, é uma venda futura hoje. Se você trabalhar a questão de Mato Grosso do Sul para as travas hoje e futuro, que a gente trabalha operacionalizando de forma mais segura possível, né, para que você possa concluir com êxito o final da sua safra, hoje a gente está trabalhando com preços na ordem de R$114 a saca de 60 quilos. Então, assim, na hora que você coloca isso na balança, que a gente realiza o mercado hoje, trabalhando com esses preços futuros atuais e as possibilidades de negócios de hoje, né, os custos de produção aí, eles vão passar fácil aí de 35 sacas por hectare. Isso aí causa uma insegurança, gera essa falta de recursos, também faz com que os produtores recuem, tá? Eu vou falar com relação à minha situação, tá? Eu estou reduzindo minha área de soja esse ano na faixa de 20%, né? Não são todos os produtores que conseguem, mas eu trabalhei somente naquelas áreas que têm um melhor potencial para que se possa fazer com um menor investimento na terra o plantio dessa safra. Bom, Alessandro, para a gente finalizar aqui, eu vou abrir espaço então para o Fábio Piperno fazer a última pergunta. Vai lá, Piperno. Alessandro, boa tarde. Em um momento em que se discute muito um Estado mínimo, corte de custos do governo, como se esperar um plano safra ainda maior do que esse? A gente espera, né, um plano safra maior do que esse, sempre fica na expectativa, né? Porém, quando a gente vê esses números, né, ele fala, inclusive, tem uma parte que se colocam as CPRs, né, dentro do plano safra. A CPR sempre foi uma questão de relacionamento individual entre o produtor e a instituição financeira, né? É uma salvaguarda aí onde o produtor consegue antecipar, né, as suas vendas, né, fazendo com que esse recurso entre num momento às vezes mais oportuno para que se possa dar continuidade nos projetos, nos investimentos ou no custeio, né, e poder alavancar a sua produção. Mas esses números a gente esperava que viesse de uma forma mais robusta, tendo em vista todo esse panorama. O Brasil continuar produzindo, né, muitas áreas com dificuldade, né, e seria de muito bom tom para que se mantenha esse status de grande produtor que o Brasil que já constitui hoje na atualidade. Alessandro Coelho, que é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, também produtor rural lá em Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo bate-papo conosco hoje. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Evandro. Um grande abraço a todos. Até mais.